Hoje a gente vai falar sobre hipertensão secundária. A hipertensão arterial, ela é a desordem cardiovascular mais prevalente e, segundo os dados estatísticos mais recentes, existem mais de 1 bilhão de hipertensos no mundo. A gente tem uma prevalência estimada aí na população mundial de 26% de hipertensão arterial. E aqui no Brasil, os dados estatísticos sugerem uma prevalência em torno de 35%. Esse número é muito impressionante, né? Se a gente parar para pensar que 35% da população é hipertensa, lá nos Estados Unidos essa prevalência é ainda maior, é de 45%. Então, assim, é algo impressionante, né? Porque aqui no Brasil é 1/3 da população, isso sem a gente contar não diagnosticada, né? Então, talvez a gente tenha uma prevalência bem maior aqui no nosso meio. Mas ainda que o número correto seja esse, meu Deus, 35% é muita coisa, né? Então, a doença realmente corresponde a um grande problema público. Então, assim, só comentando, né? Só para a gente ilustrar essa informação, existe uma correlação entre pressão arterial e risco cardiovascular. Olha só que interessante, essa correlação, ela é contínua, consistente e ela é independente de outros fatores de risco. Ou seja, indivíduo hipertenso tem maior risco de sofrer um evento cardiovascular, mesmo que ele não tenha nenhum outro fator de risco. E isso faz da hipertensão arterial uma doença de importância gigantesca. Porque quanto maior a pressão arterial, a gente tem essa correlação também numérica, né? Então, quanto maior a pressão arterial, maior o risco de infarto, insuficiência cardíaca, acidente vascular, insuficiência renal crônica terminal, doença vascular periférica e também mortalidade, todas as causas. Então, a gente está falando de uma doença importantíssima, né? Bom, e a gente sabe também, não sei se você está lembrando disso, se você está atento para isso, 90% de pacientes hipertensos, eles têm a chamada hipertensão essencial, né? E isso significa dizer que até 10% dos pacientes hipertensos têm, na verdade, uma hipertensão secundária. E olha, se a gente junta a informação que eu dei ainda há pouco com essa informação que eu dei agora, de que tem mais de 1 bilhão de hipertensos no mundo, que 35% da população brasileira é hipertensa. Então, e se a gente pensar que 10% desses indivíduos tem hipertensão secundária, imagina, é muita gente com hipertensão secundária. É algo assim que não dá pra gente negligenciar, né? Não dá pra gente fingir que não viu. Isso faz da investigação para hipertensão secundária algo muito importante, muito importante. E a gente sabe que a hipertensão é uma doença que é do domínio da atenção primária à saúde, né? Ou seja, todo médico, né, deve estar em condições de abordar a hipertensão arterial, né? Desde a atenção primária até um nível terciário. Então, a hipertensão não é uma doença só do cardiologista, não é uma doença só do clínico geral, é uma doença, é do domínio da medicina. Então, todos nós médicos, nós precisamos dos conhecimentos gerais sobre essa condição. E daí, assim, o meu objetivo hoje aqui é destacar para você a importância da investigação da hipertensão secundária. Não só isso, né? Eu quero te destacar a importância, mas eu também quero descomplicar. Esse programa chama Descomplicando a Endócrino. E o que a endocrinologia tem a ver com isso? A endocrinologia tem a ver com hipertensão, porque a gente tem várias doenças endócrinas que são causa de hipertensão arterial. Então, dentro do grupo, né, de hipertensão secundária, a gente tem algumas doenças endócrinas, né, que estão nesse contexto. E aí, vamos lá. Então, quais são as principais causas de hipertensão secundária? Agora eu vou te dizer uma coisa que talvez você não esteja presente para isso, porque essa é uma informação que mudou, né, nos últimos anos, na última década. A gente teve uma mudança nisso. O que a gente acreditava, né, sei lá, 1,5 décadas, 2 décadas atrás, era que a principal causa de hipertensão secundária seria a chamada renovascular, né, que seria a estenose de artéria renal. E aí, o que acontece? Hoje a gente sabe que hipertensão renovascular, ela é responsável por cerca de 2% dos casos, né, daqueles
dos 100% de hipertensos, a gente tem 90% hipertensos essenciais, e aí até 2% vão ter hipertensão renovascular. Aqueles 8%, 9%, até 10% dos hipertensos que tem uma hipertensão secundária, a doença de base deles é uma doença endócrina. Então a principal causa de hipertensão secundária, eu não estou falando de hipertensão endócrina, eu estou falando de hipertensão secundária, eu estou falando no geral. A principal causa é o hiperaldosteronismo, que é uma doença endócrina. E se a gente parar para avaliar somente os hipertensos refratários, né, aqueles que não têm a sua pressão controlada com os tratamentos habituais, daí a gente tem mais de 20% deles sendo portadores de hipertensão por hiperaldosteronismo. Então, olha, dito isso, olha, a gente soma essas informações que eu dei até aqui, e aí a conclusão que você necessariamente vai tirar vai ser de que você precisa conhecer hiperaldosteronismo. Ou, mais como assim, com mais intimidade, né, para os íntimos, o hiperaldo. Então, ou seja, sempre que você tiver um paciente com uma hipertensão que foge, né, aos parâmetros da hipertensão essencial, imediatamente você tem que pensar não em estenose de artéria renal, não, você tem que pensar em hiperaldosteronismo. Então, olha, dito isso, te falar aqui o que seria essa doença, né? O que seria o hiperaldosteronismo. E daí, para te explicar isso, se você estiver me acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, você vai conseguir ver a tela que eu vou compartilhar agora. Então, eu vou te mostrar como que é a fisiologia da aldosterona, como é que esse hormônio é regulado, secretado e como que ele age. Então, olha só que interessante. Tudo começa aqui, ó, no rim. Vamos imaginar que aqui no rim a gente tenha uma diminuição do volume extracelular. Então, por exemplo, uma queda de pressão arterial, né? Ou uma vasodilatação. O que vai acontecer com isso? Isso vai ativar aqui o aparelho justaglomerular. Então, ali dentro do rim, né? A gente vai ter uma ativação porque a pressão arterial ali dentro do microambiente renal vai estar diminuída, e aí isso vai levar a uma ativação do aparelho justaglomerular, e essa ativação vai fazer com que o rim secrete a renina. Na circulação, ela vai converter o angiotensinogênio, que é uma molécula produzida lá no fígado. Esse angiotensinogênio ele está circulando. E aí, quando a renina chega, a renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina, uma vez passando lá pelo pulmão, ela vai sofrer ação da enzima conversora, né, de angiotensina, e vai se transformar em angiotensina 2. A angiotensina 2, por sua vez, ela vai lá na suprarrenal, na adrenal, e vai estimular a síntese de aldosterona. Daí a adrenal vai secretar, então, aldosterona. E olha só que interessante, o que a aldosterona vai fazer? A aldosterona vai lá, mais especificamente no túbulo contornado distal renal. E ali, o que ela vai fazer? Ela vai estimular a reabsorção tubular de sódio e água, aumentar a excreção de potássio. Então, com isso, olha, tudo começou porque tinha havido uma redução de volume, né? Tudo começou com a redução de volume. Com o aumento da produção de aldosterona, essa aldosterona promove reabsorção de sódio e água, restaurando, então, o volume e normalizando a pressão arterial. Além disso, existe um outro fator que também é estimulador da produção de aldosterona, que são os níveis séricos de potássio. Então, quando a gente tem diminuição dos níveis séricos de potássio, a gente vai ter inibição direta da produção de aldosterona lá na adrenal. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando os níveis de potássio se elevam, a gente vai ter maior secreção de aldosterona. Como eu falei para você, a ação da aldosterona lá no túbulo contornado distal é de promover retenção de sódio e água e esfoliação de potássio. Então, se tudo começou com uma hipercalemia, aí a maior produção de aldosterona vai restaurar os níveis circulantes de potássio. Bom, é muito importante você entender isso para que você possa entender o hiperaldosteronismo. Então, se o paciente tiver uma condição patológica, né, de
secreção excessiva de aldosterona, né, anormal, o que vai acontecer? Mais aldosterona, a gente vai ter mais retenção de sódio e água, com isso hipertensão arterial, mais esfoliação de potássio, predispondo então a hipocalemia. O que acontece? O paciente, então, que tem hiperaldosteronismo, ele vai ter uma hipertensão arterial. E uma informação muito importante e preciosa que você precisa saber é que os pacientes com hipertensão devida a hiperaldosteronismo, eles têm um risco cardiovascular mais alto do que os pacientes que têm hipertensão essencial. Isso aumenta significativamente a importância de se dar o diagnóstico hiperaldosteronismo. Além disso, eu vou te dar mais uma razão para você investigar hiperaldo no seu paciente, né, hipertenso, principalmente se ele estiver dentro de um contexto que eu vou falar já já. A outra razão é a seguinte, é que o hiperaldosteronismo é uma causa potencialmente reversível de hipertensão arterial. Ou seja, se você der o diagnóstico do hiperaldosteronismo, existe a chance do seu paciente ficar curado da hipertensão. Na prática, nem sempre isso vai ocorrer, né? Porque isso vai depender. Vai depender de quê? Vai depender do tempo que o paciente está hipertenso, porque quando uma hipertensão secundária, quando ela se mantém por bastante tempo, ela já cria mecanismos, né, de autonomia e ela já ganha um componente de hipertensão essencial também. Então, às vezes, mesmo que a gente tire a causa, né, por exemplo, se for um adenoma secretor de aldosterona e o paciente for operado, ainda assim ele pode permanecer hipertenso. No entanto, a imensa maioria dos pacientes, uma vez tratados do hiperaldosteronismo, eles têm pelo menos uma melhora da hipertensão. Ou seja, se eles tomavam 4, 5 antihipertensivos, né, para manter a pressão controlada, eles passam a precisar de 1, 2 antihipertensivos, né? Isso já é um grande ganho também. Quando que você vai suspeitar, né, que o seu paciente possa ter uma hipertensão secundária e que ele vai merecer a investigação, então, para hiperaldo? Se o paciente tiver uma hipertensão sustentada, quer dizer, pressão sistólica maior do que 150, diastólica maior do que 100, pelo menos 3 ocasiões diferentes, ele já merece ser investigado. Além disso, se ele tiver uma hipertensão resistente, em uso de 3 ou mais antihipertensivos, né? Se ele precisar de pelo menos 3 antihipertensivos para controlar, ou se ele precisar 4 ou mais drogas, 3 drogas, ele ainda estiver com a hipertensão descontrolada, ou se ele precisar de pelo menos 4 drogas para controle da pressão, isso também é uma indicação para investigar. O paciente que tem a hipertensão associada à hipocalemia, seja essa hipocalemia espontânea ou induzida por diuréticos, ele também merece ser investigado. Os pacientes com incidentaloma adrenal e hipertensão ou hipocalemia também vão merecer a investigação. Esse é um capítulo à parte, né, o incidentaloma. Mas, enfim, a gente coloca todas as situações aqui. Uma outra situação é o paciente hipertenso que tenha apneia obstrutiva do sono. Esse também tem um risco, o hiperaldo. Além disso, hipertensão associada à história familiar, início recente da hipertensão ou de AVC precoce, né, abaixo dos 40 anos, e também nos hipertensos que tenham parentes de primeiro grau, portadores de hiperaldo. Existem até autores, eu te falei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações, né, que merecem investigação para hiperaldo. Mas existem autores que já, na atualidade, recomendam a pesquisa para hiperaldo em todo e qualquer paciente hipertenso. Isso por quê? Levando em consideração 3 coisas que eu falei aqui. Primeiro, a alta prevalência de hiperaldo, né, no contexto de hipertensão secundária. Então, 10% dos hipertensos têm hipertensão secundária e a imensa maioria deles, 80%, até quase 100% das vezes, essa hipertensão é pelo hiperaldo. Segundo, o risco cardiovascular associado ao hiperaldo é maior
do que o risco cardiovascular associado à hipertensão essencial. E olha que é difícil competir com a hipertensão essencial, né? Porque ela tem um risco cardiovascular. E a terceira razão, o hiperaldosteronismo é uma causa tratável e eventualmente curável de hipertensão arterial, né? Então, se a gente não puder curar a hipertensão do paciente, fazendo o tratamento da doença de base, a gente pode sim melhorar muito o contexto dele, reduzir o risco cardiovascular dele significativamente. Então, isso é um dado. Esses três, né, são três razões assim que fortemente nos levam a dar a devida importância ao hiperaldo que ele merece. Tipo assim, vamos colocar as coisas no lugar, né? Colocar os contextos no devido lugar. Antes de prosseguir, porque eu vou falar mais do hiperaldo. Mas antes disso, só para seguir um raciocínio, eu estava dizendo assim, mas em um determinado momento eu falei, bom, o que a endocrinologia tem a ver com hipertensão secundária? Eu falei que a gente tem várias doenças endócrinas, né, que ser causa de hipertensão arterial. E daí, entre essas doenças endócrinas, a mais importante, sem sombra de dúvida, a distância, milhas de distância, é o hiperaldo. Mas além do hiperaldo, a gente tem outras condições que também podem cursar com hipertensão, né? Então a gente tem o felcromocitoma. O fel, junto com o hiperaldo, são as duas condições que vão ter como única manifestação clínica, né, ou principal, central, a hipertensão arterial. Mas a gente tem outras doenças endócrinas que também cursam com hipertensão, só que vão ter outras manifestações também, né? A hipertensão é mais uma. E aí, nesse rol, a gente vai incluir o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, o hiperparatireoidismo, a síndrome de Cushing, a acromegalia, né? Seriam basicamente as mais importantes. Mas aqui a gente está falando de hiperaldo e eu acho que você já entendeu bem por quê, né? Que a gente está reservando esse momento aqui para falar do hiperaldosteronismo pela importância, o destaque, o papel, né, central aí na hipertensão secundária. Bom, beleza. Então, dito isso, agora que eu já te convenci de que o hiperaldo é a doença que você precisa investigar, você que é médico, independente se você é simpatizante da endocrinologia ou não é, toda forma, pessoa em hipertensão secundária, a primeira coisa que você vai investigar não é estenose de artéria renal, é o hiperaldosteronismo. E aí, eu acredito que a sua próxima pergunta seja, mas, Mona Lisa, beleza, você já falou, já tô convencido aqui, mas como é que eu faço isso, né? Como que eu investigo hiperaldo? Então, vamos lá. Para investigar hiperaldosteronismo, a gente vai fazer um rastreamento, né? Inicialmente. E aí, como é que a gente faz o rastreamento para hiperaldo? O que a gente vai usar? A dosagem da aldosterona e da atividade plasmática de renina, e a gente vai fazer a relação, né? Aldosterona, atividade de renina, como o nosso teste de rastreamento. Antes de eu te dar detalhes sobre isso, deixa eu te falar sobre o potássio, né? Porque você entendeu ali pela própria fisiologia da aldosterona que a gente tem a possibilidade do paciente apresentar hipocalemia. Antigamente se acreditava que todo paciente com hiperaldo teria hipocalemia. Então, para se pensar em rastrear hiperaldo, o paciente tinha que ter hipocalemia. Se não tivesse hipocalemia, se pensava nas outras causas. E é por isso, inclusive, que classicamente, né, historicamente, não classicamente, mas historicamente na medicina, a gente acreditava que a estenose de artéria renal seria a principal causa de hipertensão secundária. Os conhecimentos, né, das últimas décadas nos mostraram a maioria dos pacientes com hiperaldo vai ter o potássio sérico normal. No entanto, ou seja, não precisa ter hipocalemia para a gente investigar. E aí, quando se começou a investigar hiperaldo, mesmo no paciente com potássio normal, aí é que a gente viu que o hiperaldo é muito mais comum do que a gente pensava e é muito mais frequente do que a causa renovascular. Então, isso significa dizer que a dosagem de potássio sérico não vai ser um teste para rastreamento. No entanto, os pacientes com hiperaldo, eles podem, então, ter o potássio normal. No entanto, vai ser um normal na metade inferior da referência. Se o valor de referência do potássio é de 3,5 a 5,5, então, os pacientes
com hiperaldo, eles podem ter o potássio baixo ou um potássio até 4,5, né? Que seria a metade inferior do intervalo da referência. Um paciente com um potássio sérico acima de 4,5, isso desde que não tenha havido nenhum acidente de punção, enfim, né? Que a coleta tenha sido ali. O potássio acima de 4,5, a gente pode excluir a possibilidade de hiperaldo. Bom, dito isso, né, sobre o potássio, vamos voltar aqui para como que a gente rastreia, então. Rastreamento para hiperaldo, a gente vai dosar aldosterona e a atividade plasmática de renina. O que acontece é que boa parte dos pacientes hipertensos, inclusive aqueles portadores de hiperaldo, eles podem ter atividade plasmática de renina muito suprimida. Então, se o paciente tiver níveis, atividade de renina indetectáveis, aí a gente vai precisar fixar um valor mínimo para essa atividade, porque a gente vai fazer uma relação, né? A gente vai dividir a aldosterona pela renina. E aí, se esse valor tiver 0,0 alguma coisa, qualquer que for o valor de aldosterona, quando a gente fizer a divisão, vai dar uma relação aumentada. Então, a gente vai perder, né, a confiabilidade desse método, né? Então, por isso, se o paciente tiver aldosterona indetectável, a gente vai fixar o valor mínimo em 0,4. E aí, se a gente tiver essa relação aldosterona-renina, quanto maior for essa relação, maior é a probabilidade do paciente ter hiperaldo. E aí a gente tem alguns pontos, né, de corte, assim, dessa relação, que nos dão mais confiabilidade de que o paciente realmente tem hiperaldo ou não. Então, a gente usa hoje, né, a gente tem usado o ponto de corte para uma relação aldosterona-atividade plasmática de renina de 27. Então, acima de 27, desde que a aldosterona, valor absoluto de aldosterona, seja de pelo menos 12, isso a gente considera como um rastreamento positivo. E aí, quanto mais alta for essa relação, como eu falei, maior a probabilidade disso ser hiperaldo mesmo. Inclusive, se essa relação for superior a 50, o diagnóstico de hiperaldo é definitivo. Uma outra informação que é muito importante é o seguinte. Então, olha, isso aqui é o rastreamento. Você fez o rastreamento e o rastreamento deu positivo, você vai partir para confirmação, né? Você vai para uma outra etapa da investigação, que seria a confirmação. Mas antes da gente ir para a próxima etapa, deixa eu te falar que aqui no Brasil a gente tem, né, a possibilidade de dosar a renina direta, quer dizer, não é dosagem de atividade plasmática de renina, e sim dosagem de renina direta. E essa dosagem é metodologicamente mais simples do que a dosagem de atividade plasmática de renina. E aí o que acontece? A gente pode usar a relação aldosterona, renina direta? Olha, a gente pode, muito embora a gente ainda precise de mais dados da literatura para fazer as correlações, né? Porque os estudos, a imensa maioria dos estudos, ao longo do tempo, vem sendo feitos com relação à aldosterona, atividade plasmática de renina. No entanto, uma relação aldosterona, renina direta entre 2 e 3, ela equivale a uma relação aldosterona, atividade plasmática de renina, de 30. Ou seja, uma relação de pelo menos 3, né, da aldosterona renina direta, seria um rastreamento positivo. Dito isso, então, o primeiro passo é você fazer, então, um rastreamento com a relação. Uma vez que essa relação venha alterada, né, teria que partir para os testes confirmatórios. Antes de eu fazer uma consideração sobre isso, só para te dizer, você está diante de um paciente hipertenso que provavelmente está usando vários medicamentos, né, antihipertensivos. Alguns medicamentos, eles vão influenciar a investigação, eles podem falsear a relação aldosterona-renina. Então, diuréticos e espironolactona, eles vão precisar ser suspensos 4 semanas antes, né, de se realizar a relação. Alguns medicamentos, como beta-bloqueadores, inibidores da ECA, os BRADs, né, metildopa, anti-inflamatório não hormonal, são medicações que, se a relação vier inconclusiva, vai ser necessário suspender 2 semanas antes e aí repetir a relação para se poder interpretar. E tem alguns antihipertensivos que não vão influenciar
a investigação, então podem ser mantidos para que o paciente faça os exames. Então, seria o verapamil, hidralazina, prazosina, doxazosina, né? São antihipertensivos que podem ser utilizados mesmo durante a investigação. Bom, dito isso, o próximo passo, se o seu paciente tem um rastreamento positivo, vai ser realizar um teste confirmatório, né? E aí a gente tem os testes de supressão da aldosterona que vão servir para isso, para confirmar se o paciente realmente tem uma secreção autônoma, né, de aldosterona. Então, o teste de supressão pode ser feito com sobrecarga oral de sal, pode ser feito com infusão de solução salina, pode ser feito com a fludrocortisona ou pode ser feito com captopril. Sendo que, se o paciente tiver hipocalemia espontânea, tiver uma atividade plasmática de renina indetectável e uma aldosterona superior a 20, não precisa fazer teste de confirmação. Assim como um paciente que tenha uma relação aldosterona-renina alta com atividade plasmática de renina indetectável e uma aldosterona superior a 30 também não precisa, mesmo que ele não tenha hipocalemia. Quer dizer, só o exame de rastreamento já é suficiente para você confirmar hiperaldo. Se o paciente não tiver em nenhuma dessas duas circunstâncias, vai ser importante fazer um teste confirmatório, né, para você realmente afirmar que o paciente tem hiperaldo e aí partir para a próxima etapa, que é a definição da causa, a causa do hiperaldo. Hiperaldosteronismo é um diagnóstico sindrome, significa que o paciente tem secreção autônoma, então ele tem níveis circulantes cronicamente elevados de aldosterona. Agora, qual é a doença que está levando ao excesso crônico de aldosterona? Aí a gente tem que investigar a causa. Na investigação da causa, a gente tem algumas possibilidades, sendo que tem duas que são as mais comuns, né? Em primeiro lugar, a mais comum é a hiperplasia bilateral das adrenais. E a segunda forma mais comum é o adenoma, né, secretor de aldosterona, então é um adenoma adrenal. E aí, então, em geral, a gente vai precisar distinguir entre essas duas, que são as duas mais comuns, portanto, as mais prováveis, né? E aí a gente tem a possibilidade de fazer o teste postural para distinguir entre elas. Então, é assim que a gente faz. Primeiro, hipertensão arterial. Será que o meu paciente não merece ser investigado para hipertensão secundária? Se ele merecer ser investigado, eu vou investigar hiperaldo. E aí, como é que eu investigo hiperaldo? Eu faço a relação aldosterona, atividade plasmática de renina. Se essa relação vier elevada, eu vou partir para um teste confirmatório. Em algumas situações, eu não vou precisar do teste confirmatório, se o hiperaldo estiver saltando aos olhos, né? Se não for esse o caso, eu faço um teste confirmatório e aí, uma vez confirmado o hiperaldosteronismo, eu vou partir para investigar a causa, porque se o meu paciente tiver hiperplasia bilateral das adrenais, um tratamento específico com espironolactona em doses mais altas do que as praticadas para tratamento da insuficiência cardíaca, e um tratamento nesses termos é capaz de promover um bom controle da pressão arterial e fazer com que se consiga reduzir os antihipertensivos do paciente, mantê-lo em um melhor controle e reduzir, assim, o risco cardiovascular. Por outro lado, se o paciente tiver um adenoma, o tratamento é cirúrgico. A cirurgia, da mesma forma, capaz de facilitar o controle pressórico e reduzir o risco cardiovascular e, eventualmente, até de curar a hipertensão do paciente, desde que essa hipertensão tenha pouco tempo de evolução. Então, em situações específicas, o paciente pode até ficar curado.